O que é um Deus estranho para vocês? É uma pergunta, ó, interrogação. O que é um Deus estranho para vocês? Hoje nós vamos estar falando o que é um Deus estranho, e a terra está cheia de deuses estranhos. Você vê que quando Paulo foi pregar em Atenas, diz que no templo que ele foi pregar tinha mais de 70 altares. O dicionário da internet diz, nós vamos estar ouvindo também o dicionário da internet, diz que na época ele já tinha mais de 30 mil deuses que eles adoravam. Diz que tinha mais deuses que na cidade do que habitantes da cidade. Isso, o dicionário da internet, nós vamos estar ouvindo. Esse livro aqui, praticamente do ano 2000, fala de 83 nomes de Deus. Fala os nomes de Deus, 83 nomes de Deus. Eu pergunto, mas para que tudo isso? Sendo que as Escrituras, o livro sagrado nos ensina que é só um nome para a salvação. Se é só um nome para a salvação, então se eu for escolher outro já é atrevimento, é desobediência à palavra de Deus. Todo mundo conhece esse versículo, nós temos falado sempre aqui, Atos 4:12, que 4:8, Pedro começa a falar cheio do Espírito Santo, né? Diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar, Atos 4:8, e depois, Atos 4:12, ele disse que só tem um nome para a salvação. E não é nome dado entre os homens. E o outro vídeo que nós fizemos, João 17:6, que o próprio Senhor Yahushua disse, manifestei o teu nome aos homens da terra. Então a insistência aqui é para que você deixe os deuses estranhos, deixe as coisas estranhas da terra e se aproxime deste Deus que fez os céus e a terra e tem o teu nome em Israel. Nós vamos estar lendo aqui Atos 17, 22 e 23. Que Paulo, no meio dos altares deles, viu um altar que não tinha Deus, e ali estava escrito, ao Deus desconhecido. Tinha uma lei na cidade que não poderia pregar divindade estranha. Mas já tinha 30 mil deuses. Como que ia chegar um pregador lá e ia pregar uma divindade estranha? E Paulo usou aquela oportunidade daquele altar, ao Deus desconhecido, né? Então, ao Deus desconhecido que vocês servem sem conhecer, esse que eu quero apresentar hoje para vocês. Vamos estar lendo, vocês veem que sempre existe na Terra muitos deuses, que o diabo lança muitos deuses, né? Para enganar as pessoas, para as pessoas perderem a salvação delas. Então é isso que nós estamos orientando aqui todos os dias. Atos 17, 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vamos para o dicionário da internet. A internet tem um dicionário falado
que nos explica também as coisas nestes últimos dias. Vamos estar consultando aqui esse dicionário de ouvir da internet, que é muito bom. De acordo com registros antigos, Atenas tinha mais deuses do que habitantes, cerca de 30.000 divindades, e cada uma delas tinha pelo menos um altar. O apóstolo Paulo pregou em Atenas no Areópago, onde encontrou imagens para todas as divindades, incluindo uma dedicada ao Deus desconhecido, Agnos Toteu. Paulo utilizou essa imagem como argumento para seu discurso. Paulo ficou indignado com a quantidade de ídolos na cidade e pregava diariamente sobre Jesus Cristo e sua ressurreição. Estão ouvindo? Então são essas as palavras. Ó, o dicionário aqui só errou porque falou o nome da imagem romana. Mas nós sabemos que a imagem romana também foi criada na Santa Inquisição. Que a letra J foi criada na Santa Inquisição. Então vocês podem perguntar para o Google em que ano foi criada a letra J. Vamos perguntar aqui. Mas falou todo certinho, vocês viram? Eles tinham mais deuses que na cidade do que habitantes da cidade. Vamos perguntar aqui, ó. Em que ano foi criado a letra J? Então, tudo isso é assunto que nós temos que conversar, temos que dialogar, entendeu? Vamos ver o que o dicionário do Google responde para nós. A letra J surgiu como uma variação da letra I, nos manuscritos do século XIV, quando foi alongada para indicar o uso consonantal, principalmente no início de palavras. Pedro de la Ramée, C. Estão ouvindo? Vamos ouvir o O outra vez. A letra J foi criada para tomar o lugar do I. Estão ouvindo? O que fala lá no livro de Mateus? Para nós não tirar um I da Sagrada Escritura. Vamos ouvir de novo. A letra J surgiu como uma variação da letra I, nos manuscritos do século XIV, quando foi alongada para indicar o uso consonantal, principalmente no início de palavras. Pedro de la Ramée. Estão ouvindo? Então aqui se explica tudo. Explica todo certinho as coisas, o que é um Deus estranho. Porque um Deus estranho se criam, né? Vocês veem que na Santa Inquisição, nos 600 anos da Santa Inquisição, foi 600 anos que mataram pessoas e foi aquela doutrinação, né? Quer dizer, se mata quem está com a verdade para implantar a mentira. Foi isso que aconteceu nos 600 anos da Santa Inquisição, que se criaram tantas coisas que foram criadas na Santa Inquisição. Até o calendário gregoriano foi criado na Santa Inquisição também. Vocês viram quantas coisas que foram criadas na Santa Inquisição? Mas o assunto hoje é o que é um Deus estranho. Vamos ver o parecer do dicionário do Google a respeito a Deus estranho. Vamos ver aqui, ó. O termo deuses estranhos pode se referir a ídolos ou outros objetos associados a deuses falsos de outras nações. A Bíblia também menciona o Deus desconhecido,
uma divindade que os gregos antigos adoravam, além dos 12 deuses principais e das outras divindades menores. Descrição: nome: Agnostos Theos, que significa Deus desconhecido, em grego clássico. Teoria: foi proposta por Edward Norden em 1913, com base no discurso do apóstolo cristão Paulo em Atos 17,23. Templo: em Atenas, havia um templo específico dedicado a esse Deus. Juramento: os atenienses muitas vezes juravam, em nome do Deus desconhecido. Epimênides: um habitante de Atenas que acreditava em um único Deus e era contra o politeísmo. Estão ouvindo? Deuses estranhos das nações. Aí eu lembro daquele versículo do profeta que nós lemos lá, né? As nações andam no nome dos seus deuses, mas nós não, nós andamos no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então são essas as palavras, é que você tenha livramento dessa enxurrada de deuses estranhos que tem aí para enganar pessoas. O nome que nós pregamos não é nome dado entre os homens. Quando o nome, a primeira profecia a respeito do nome, é o próprio Criador mesmo falando. O próprio Criador, lá em Êxodo 23, 21, quando aponta a Oséia, o próprio Criador diz para aquele homem: o meu nome está nele. O meu nome está nele. Entendeu? E depois, Números 13 e 16, confirma aí na sua Bíblia. Moisés pega Oséia, que na sua Bíblia está Oséias, e coloca Yehoshua. E diz a ele: a partir de hoje, você não chamará mais Oséias, mas você vai chamar Yehoshua, filho de Num. É assim que está na Bíblia. Mas eles mudaram para Josué. Mas o homem de Êxodo 23 e 20 e 21 se trata de uma profecia do Criador, e os homens veio para apagar essa profecia, né? Porque os homens que agem pelo diabo, entendeu? Eles lutam para apagar a verdade. Eles lutam para apagar o nome desse Deus. Medita aí na Sagrada Escritura, Êxodo 23, 20 e 21. Você vai ver que é uma profecia do próprio Deus. Diz: o meu nome está nele. Entendeu? Quer dizer, ali é o próprio Deus falando a respeito de Oséia. E esse Oséia, o que ele foi mais tarde? Ele foi o sucessor de Moisés, né? Yehoshua, filho de Num. Mas chegou até nós Josué, porque os homens malignos apagou no meio do caminho para não chegar até nós o nome da verdade. Mas quando você pega uma Bíblia hebraica, uma Bíblia judaica, uma Bíblia peshita, você vai ver que ali é Yehoshua. Números 13 e 16 é Yehoshua. O nome do sucessor de Moisés é Yehoshua, filho de Num. O Criador foi bem claro, para não confundir, né? Yehoshua, filho de Num. E o outro Yehoshua que aparece aqui na Bíblia, no livro de Zacarias, é Yehoshua, filho de Josadaque. Entendeu? Que ele foi justo como os homens da terra, para não deixarem confundir. Mas foram homens que agiram com o nome de Deus na terra. Agiram com o nome de Deus na terra. Fique com essas palavras, ó. Vai no dicionário do Google e vê os 83 nomes de deuses. Isso aí no ano 2000. Hoje deve ter já muito mais nomes de Deus, né? Mas o diabo fala para você: ah, mas o nome não tem nada a ver.
Não é assim que o diabo prega? O nome não tem nada a ver. Mas os filhos do Criador sabem que a salvação está ligada ao nome. Porque é assim que está escrito, né? Acontecerá nos últimos dias. É aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas qual o nome? Na época de Paulo, vocês viram o dicionário falando? 30 mil nomes de Deus. Ano 2000 no Brasil, 83 nomes de Deus. Então você está correndo risco, entendeu? De adorar um imperador chinês, entendeu? Igual já falei para vocês que no outro vídeo. O povo aqui em Minas Gerais adora um imperador chinês. Deixou o Deus de Israel e adora uma dualidade chinesa, entendeu? Mas tudo isso pode acontecer quando o homem deixa de amar o Criador sobre todas as coisas, como os homens deixam de amar o teu semelhante como a ti mesmo, aí essas coisas estranhas começam a acontecer na vida. Fica com essas palavras, é assunto que nós temos que falar, temos que discutir, temos que argumentar sobre isso nos últimos dias. O nome sagrado que se manifestou a Israel, Yehoshua HaMashiach. Amém.